Bom dia, meu povo! Cadê minhas luzinhas, minhas lamparinas para me trazer energia nesse domingo, 8 horas da manhã, galera? Vamos acordar para nossa reflexão. Tô esperando aí vocês. Hoje nós vamos fazer a leitura do nosso livro no capítulo 6, falando sobre alienação mental. Um tema super interessante, né, para quem está estudando aí a doutrina espírita e que gostaria de entender de alguma forma por que algumas pessoas vêm, né, com essa questão da alienação mental, o que os espíritos nos trazem a respeito disso. Cadê nossos amigos? Está todo mundo dormindo, gente? Cadê minhas lamparinas, minhas luzinhas para me dar energia nessa manhã de domingo? Bora lá, gente, bora acordar. Cadê todo mundo? Oi, Antônio, bom dia aí, o Antônio trazendo luz para o nosso domingo, Antônio. Cadê o restante da galera, Antônio? Tá todo mundo dormindo? Hoje eu até coloquei um filtro aqui porque minha carinha de sono tá demais. Ninguém é obrigado com essa carinha de sono que eu tô hoje. Vamos chamar, acordar a galera, Antônio. Cadê? Cadê esse povo, gente? Vamos levantar. Bora começar a nossa leitura, Antônio? Aproveitar que você já chegou aí. Vamos ler nosso livro, Religião dos Espíritos. Ó, Manjericão acordou. Bom dia, Manjericão. Rossano também tá aí. Gente, eu fui obrigada a colocar um filtro hoje porque minha cara tá demais. Eu tô morrendo de sono. Eu tô com uma cara de sono que ninguém merece. Vocês não merecem ver essa minha carinha. Vamos estudar? Vamos fazer uma reflexão. Hoje o tema tá super interessante. Um tema falando sobre alienação mental, que é um tema bem curioso. Bom dia, Jorge. Olha aí minhas luzinhas chegando, minhas lamparinas para trazer energia para o meu domingo. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura, que o tempo urge, enquanto esse pessoal vai entrando. Então vamos lá, alienação mental. Essa daqui é uma reflexão da reunião pública do dia 23/1 de 59, onde Emmanuel, junto com o Chico, né, fizeram uma avaliação aqui da questão 373 do Livro dos Espíritos. Bom dia, Marcos. Marcos estava aí ontem, Antônio também, lá na nossa live, né? Ontem com a Roseli e com o Edu, lá no nosso canal Luz da Alma no YouTube. Se percebi que o pessoal não apareceu no YouTube, gente. Vocês estão acostumados com o Instagram, então esqueceram de entrar lá no YouTube. Espero vocês lá, já entram, se inscrevam. Quem não é inscrito no canal, vão lá, ativa o sininho pra gente poder assistir, pra vocês conseguirem acompanhar a gente todo sábado aí com a Roseli e com o Edu lá no YouTube. Ontem a gente falou sobre drogas e legalização, foi bem legal. Hoje nós vamos falar sobre alienação mental. Aquelas pessoas que nascem nessa encarnação, Caetano, com algum tipo de transtorno mental. E aí a gente vai entender aqui junto com o Emmanuel o porquê disso, né? O porquê que isso acontece, será prova, será expiação? Vamos entender aqui? Então vamos lá. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da nossa consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de dos nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quando se consagraram no mundo a crueldade e a injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros, né? Então ele já traz aqui uma questão de provas, né? Ou de alguma forma expiação em relação àquilo que nós fazemos em encarnações passadas, né? Em relação ao desregramento que nós tivemos em vidas anteriores. Então, aqui já vem justificar o porquê dessa questão dessa encarnação como alienação mental. E aí eles traz o seguinte: fazedores de guerra que deprararam a confiança do povo com peçonhoso apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que pertenceram a autoridades, magnatas do comércio que regregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram tortura à verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradam os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocavam o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio e na delinquência. Encarceraram-se nos vórtices da loucura,
penetrando depois na vida espiritual como fantasmas do arrependimento e do remorso. Então ele já traz aqui essa questão do arrependimento e do remorso, de situações, né, como essas, né? Ele fala muito da questão de pessoas que tiveram muito poder nas mãos e utilizaram desse poder, né, não para o bem, ou não souberam usufruir desse poder para o bem, né? E aí ele traz assim: arrastam consigo as telas horripilantes da culpa, de que lhes agregam os pensamentos. Na leitura que nós fizemos ontem, olá pessoal que está chegando, bom dia Rodolfo, bom dia Aloísio. Gente, hoje eu fui obrigada a colocar um filtro porque minha carinha não é deste mundo, vocês não iam aguentar. Bom dia Rose, olá Isa Lima, tudo bem? Bem-vinda. Exatamente, olha, eu vi um comentário aqui, ó, que o Manjericão colocou assim: os corruptos de hoje serão os loucos de amanhã. Olha, Caetano, a gente não pode cravar em pedra, né, mas tudo, a gente sabe, né, pela doutrina dos espíritos, que tudo que nós fazemos aqui para o mal, né, de alguma forma a gente vai, através de provas, de expiações, a gente vai aprender com aquela oportunidade de melhoramento. A Luísa colocou aqui: bom dia, muito chique o efeito dessa live. A Luísa, estamos precisando de um efeito. Bom dia, Edson. A Árida também entrou aí. Precisamos de um efeito hoje, porque hoje a minha carinha, gente, tá demais. Então, vocês não são obrigados. A gente precisa dar fazer um momento perfumaria aqui. Bom dia. Exatamente. Então, aqui, ó, o Manjericão, como eles trazem, né? O Emmanuel é muito objetivo também, né? Nessa elucidação, que ele traz que sim, que muitas vezes quando a gente utiliza esse poder que nós temos, ou essa inteligência que nós temos para o mal, podemos sim espiar nas próximas vidas essa questão, justamente para a gente valorizar, né, o que a gente poderia ter feito de diferente aqui. Então ele traz essa questão, né? É a única terapêutica de semelhantes doentes, né, a volta ao berço das sombras, em que, mediante a reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Então vejam bem, né? Aqui quando ele traz essa questão da reencarnação, né, por doenças mentais, da alienação mental, né? Isso não significa que essa pessoa, que isso é como se fosse uma, como é que eu vou dizer? Como se fosse, estou punindo essa pessoa. Na verdade, quando né, Deus nos dá essa oportunidade de vir numa próxima vida com esse tipo de solução, né, com essa deficiência mental ou com alguma condição, né, de precisar da ajuda do outro, é justamente para que a gente consiga, de alguma forma, retomar esse sentimento de amor ao próximo e de valorizar, né, porque normalmente essas pessoas vêm precisando muito da família, precisando muito daqueles que estão à sua volta, e eles precisam dessa ajuda, desse auxílio que muitas vezes eles não conseguiram dar para as pessoas que estavam ao redor quando eles tiveram a oportunidade de dar, de amenizar a dor do outro, né? Então eles vêm com essa reencarnação redentora justamente para trabalhar essa questão, para que numa próxima, né, já venha com esse aprendizado. Oi, Ale, bom dia, tudo bem? Eu queria ler também a questão em si, que é a questão 373 que ele fala, né, nessa passagem, porque eu acho que ela, apesar da reflexão do Emmanuel, né, é sempre importante quando a questão em si que ele está fazendo a reflexão traz complemento do que ele está trazendo na reflexão, é legal a gente trazer também. Então, lá na questão 373 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual será o mérito da existência para seres como idiotas ou os cretinos, né, que não podem fazer nem o bem e nem o mal. Por quê? Por conta dessa condição nessa encarnação. Não podendo progredir? E aí eles respondem: é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades, é um tempo de prisão. E quando eu penso em tempo de prisão, é um tempo de reflexão, né? Então, esses espíritos, estando nessa condição, eles têm muito mais tempo para refletir, né, nessa condição atual. Então, dada essa situação de que muitas vezes eles são impedidos de realizar algumas ações, né?
E aí ele completa: um corpo do idiota pode assim abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência procedente? Né? Ele pergunta, ele questiona esse ponto aqui. Então, isso significa que ele, estando nessa condição atual, ele não tem uma certa inteligência, ou ele não pôde, né, habitar uma certa inteligência? Essa pergunta que ele faz, e os espíritos respondem: sim, o gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa dessa inteligência. Então, mesmo tendo essa inteligência toda, se essa inteligência toda é utilizada para o mal, ele pode sim ter uma expiação aí com algum tipo de deficiência mental, justamente para, de alguma forma, utilizar depois essa inteligência para o bem, né? E quantas pessoas que a gente conhece aí também que fazem um trabalho maravilhoso, mesmo tendo essa questão da deficiência mental. Não sei se vocês conhecem, mas a própria Casas André Luiz, né? Tem ali na ULP uma pessoa, não vou lembrar o nome dele agora, depois eu compartilho a história de vida dele, mas é uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa extremamente inteligente, mas não consegue se comunicar dada a deficiência. E aí, com o auxílio dos amigos ali das Casas André Luiz, ele conseguiu escrever um livro fazendo uso daquela linguagem das letras, que você vai pegando os desenhos, né? Ele vai escolhendo alguns desenhos e cada desenho representa um início de uma letra. E através desse trabalho, né, de escolhendo as figuras e as letras iniciais de cada figura, ele conseguiu escrever um livro maravilhoso, conseguindo explicar tudo que ele sente, né, naquela condição física, que muitas vezes ele não consegue expressar através da fala, tudo que ele está pensando ali. Eu vou compartilhar isso com vocês, vou dar uma pesquisada aqui, ver o nome dele e compartilho depois, tá? Oi, pessoal do Mundo Jovem Espírita, bem-vindos. Logo mais eles também estarão aí em live, né, fazendo reflexão. Muito bom dia também pro pessoal da editora Dionísio, que entrou aí, que está com a gente também fazendo essa reflexão de hoje. Então, olha que interessante, como é interessante essa questão que muitas vezes a gente imagina que aquela pessoa não tem uma inteligência, né, ou tem uma inteligência limitada, e na verdade não, ela tem uma inteligência extremamente apurada, mas não soube usar para o bem essa inteligência, e aí acaba vindo num corpo que dificulta o uso dela justamente para resgatar essas informações, esse mau uso que foi feito no passado, né? O Manjericão colocou aqui, ó, a deficiência dele é neurológica? Sim, é neurológica e física, né? Ele tem as duas, a deficiência mental e também, dada a deficiência mental, ele tem as condições físicas dificultadas, viu, Caetano? Depois eu compartilho a história dele com vocês, história de vida maravilhosa, viu? E aí ele complementa aqui, né, com a avaliação do que ele da resposta, né, os espíritos complementam aqui. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual, que é isso que eu acabei de comentar, né? E os maiores gênios podem ter muito a espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior a que tiveram, e uma causa de sofrimento, e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são atropiados pelo cérebro, como é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos. Então, cada um deles tem ali um motivo para não conseguir utilizar dessa inteligência nessa encarnação, né? Porque utilizaram de forma indevida no passado. Então, muitas vezes é a oportunidade que eles têm ali de refletir a respeito do que fizeram e de valorizar, né, a vida, de valorizar a condição, muitas vezes física, para uso dessa condição também no futuro para o bem. E aí Emmanuel termina aqui, gente, concluindo. Todos vós, desse modo, que receberes no lar anjos tristes, né, que são essas pessoas, no eclipse da razão, conchega-os com paciência e ternura, porquanto são sempre, quase sempre, laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder, em que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam, na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. E achei interessante ele trazer essa questão aqui dos familiares, né? Porque muitas vezes esses familiares não entendem porque recebem uma pessoa, né, com esse tipo de deficiência mental.
Eu tenho uma na minha família também, tem uma tia minha com deficiência, e eles são extremamente carinhosos, né? Então, quem tem a oportunidade de ter uma pessoa dessa na família, consegue perceber o carinho, a afetividade, o quanto eles são gratos pelo auxílio que nós damos, né? Então, olha que oportunidade bacana, e muitas vezes, né, nós fomos vítimas dessas pessoas e hoje nós estamos aqui para auxiliá-las, né, nessa encarnação. Olha que bonito, olha que importante, né, como Deus é tão maravilhoso que faz, né, essa programação junto com os nossos amigos espirituais, e nós muitas vezes temos a oportunidade também de participar dessa programação reencarnatória, de receber essas pessoas no nosso seio familiar para que possamos juntos superar aquelas questões que nós tivemos lá no passado, né? Enquanto as pessoas perdem a oportunidade de estarem próximos, né? Eu vejo pelo trabalho lá da ULP também, não sei se vocês conhecem esse trabalho, mas é maravilhoso, de pessoas que muitas vezes levam, né, essas pessoas com deficiência nas casas transitórias para auxílio, para amparo, e quantas pessoas abandonam esses familiares e não acompanham, não vão visitar, né? Então, por isso que é tão importante, quem não faz um trabalho de caridade, que quer buscar uma oportunidade de fazer um trabalho bacana, vão visitar o pessoal das Casas André Luiz, né, da ULP ali de Guarulhos, e quantas outras entidades, né, que trabalham com essas pessoas com deficiência mental e que muitas vezes são abandonados pela família e precisam, né, necessitam desse carinho. E quando você vai visitar, você percebe que você recebe muito mais do que doa, né? Eu, quando fui a primeira vez, logo que eu cheguei na porta, na entrada, um deles veio, me abraçou e não queria me largar de jeito nenhum e ficou ali abraçado. A falta que eles sentem desse carinho, desse amparo, dessa atenção que eles precisam, né? O Marcos colocou aqui: veja os internos das Casas André Luiz, da Casa André Luiz, vários casos, é isso mesmo, Marcos. Então você já deve ter ido lá visitar e conhecer o trabalho que eles fazem. Gente, não é fácil o trabalho. Eles precisam muito não só dessa visita, mas também de recursos materiais, né? Eles utilizam, assim, muito... Quando eu fui conhecer o trabalho, eu percebi o quanto eles necessitam de recursos materiais para manter aquela instituição, porque são muitos internos e é muita roupa que eles precisam lavar, gente. Tem uma lavanderia gigantesca, então precisa de sabão, precisa de leite, precisa de muitos recursos. Então, quem puder ajudar, sempre muito bem-vindo, né? O Antônio colocou aqui: em um trabalho mediúnico, o espírito se manifestou dizendo que na encarnação anterior ele tinha sido coronel muito ruim. Reencarnou com deficiência, quando despertou e se manifestou como coronel. Olha só, tá vendo, Antônio, aí dando um exemplo prático dessa situação. Olá, Jardel, bom dia, bem-vindo, meu querido. O locutor espírita aí com a gente, gente. Massa o filtro, tá precisando, viu, Jardel, do filtro hoje? Minha cara tá pior no mundo. O Marcos colocou aqui, ó, fora a camiseta da seleção. Gente, eu vim com a camiseta da seleção hoje, era a camiseta que eu tinha mais próxima aqui. Não nego, sou brasileira, gente. A Luísa colocou: locutor espírita começou o seu desafio dos 21 dias. Verdade, locutor. E aí? Não era para começar hoje, não? Não tem dia para começar. Não vai querer, porque é segunda-feira que vai começar o desafio. Não pode dar desculpa, hein? Nós estamos esperando você 7h30, né? Que vai ser seu horário. Comenta aí pra gente. O Marcos colocou: pois é, as coisas melhoram antes as portas dos quartos ficavam fechadas, né? Eu acho que ele tá falando também lá da ULP. Oi, Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Aqui, ó, não por medo, e sim com contato no meio externo, verdade, é isso mesmo. Ó, o pessoal, gente, ó, o Jardel tá comentando aqui que ele vai começar amanhã às 7h40, é isso aí, desafio... Dado é desafio cumprido. A Lili, eu fiz o desafio para ela ontem, ela também já aceitou, ela tá se organizando lá para ver a questão do horário e qual vai ser o livro, e eu pedi para ela divulgar aqui pra gente quando ela começar, pra gente colocar ela aqui no nosso cronograma também, a professora espírita. Aloísio, show. Obrigada, Aloísio. Ó, o Marcos tá colocando aqui, ó. Sim, teve um caso de um interno que não queria ninguém atrás dele, pois morreu
apunhalado pelas costas. E a gente acaba trazendo, né, Marcos, essas questões, essas nossas dificuldades, porque é isso que o Emmanuel comenta aqui no livro, né? Que ele fala da questão, quer ver que quando ele traz aqui, que fica ali aquele arrependimento, aquele remorso, muitas vezes a gente fica com aquela percepção do algo que aconteceu, né? Quantas pessoas também a gente vê nessa vida, independente dessa questão da deficiência mental, que tem alguns bloqueios, né, de coisas que aconteceram em encarnações passadas e muitas vezes acabam fazendo a regressão, né, para poder superar isso, para ir exatamente naquele ponto. Tem que ter muito cuidado também com essa questão da regressão, que tem muitas... Tá virando modinha, né, ultimamente, essa questão de fazer regressão, e é importante a gente reforçar aqui, a gente só busca esse tipo de terapia quando realmente tem alguma coisa que te impede de seguir em frente, quando aquilo de alguma forma impacta na sua vida, né, e não deixa você seguir ou continuar, ou te prejudica no trabalho, ou te prejudica na relação com as pessoas ao entorno, e principalmente se alguém for buscar esse tipo de terapia, buscar alguém que realmente que tenha uma indicação, que seja uma pessoa conhecida, porque a gente sabe o porquê aqui do nosso véu do esquecimento, né? É justamente para que não impeça a gente de seguir em frente, porque se a gente pudesse recordar todas as encarnações anteriores, muitas vezes a gente não conseguiria dar prosseguimento aos pontos que a gente precisa trabalhar nessa encarnação. Então, quando as pessoas pensam em fazer regressão, a gente tem que ter muita consciência do porquê que eu estou fazendo, estou pensando nessa terapia, né? Por que eu estou querendo correr atrás disso? É por curiosidade? Se for por curiosidade, esquece, não vai atrás. Agora, se realmente você está fazendo um acompanhamento psicológico, terapêutico e existe algum ponto ali que precisa ser trabalhado, ainda assim, tenha muito cuidado com o profissional que vocês vão buscar para que não seja encontrado aí dentro desse nosso inconsciente questões que muitas vezes a gente não precisa revelar. Né? Porque se você pegar um profissional que não sabe trabalhar e chegar até o ponto certo que precisa ser trabalhado, muitas vezes você vai ter revelações que você não precisaria ter ao invés da pessoa, porque a pessoa fica, nossa, mas eu fiz aquilo na vida anterior, e aí a emenda sai pior do que o soneto, né? O Marcos colocou aqui, ó, sim, teve um caso de um interno que não queria ninguém atrás dele, né, que é o que você comentou, depois de desafio. Jardel, é 91 dias, a Monique te falou. Jardel, deixa eu explicar os 91 dias aqui. Na verdade é 21, mas eu comentei que o meu livro tem 91 itens, então vai ser difícil a gente parar no 21. Então, capaz de, se eu conseguir chegar nos 21 dias, deve rolar uma prorrogação. O Aloysio colocou aqui, ó, corrente do bem nos desafios, né? Exato, Aloysio. Quanto mais pessoas estiverem divulgando aí, fazendo essa reflexão e divulgando espiritismo, cada vez melhor a gente vai se fortalecendo, né? Como ser humano, como pessoas, independente também da religião, né, gente? Porque muitas vezes a gente fica também só atrelado a isso. Eu ouço muitas pessoas falarem, ah, Monique, eu queria tanto compartilhar seu vídeo, mas eu tenho receio de compartilhar para alguém que não é espírita. E a pessoa interpretar errado, né, sentir mal, eu falo, gente, é pro bem, né, você tá fazendo a divulgação pro bem, se é pro bem, vamos lá, né, então, independente da religião, se a gente tá recebendo mensagens de luz, vamos compartilhar, quem sabe não é a mensagem que a pessoa tá esperando receber, né, no dia, muitas vezes a gente compartilha sem pretensão e acaba acertando em cheio o coração de alguém, né. O Manjericão colocou assim, ó, tenho isso, sempre sento na última cadeira encostada à parede. Por que, Manjericão? Como assim? Vai ficar no cantinho? Não faça isso. Muito bom. Ah, Pretinha tá aí, tudo bem, Pretinha? Bom dia. Francisco também entrou, beijo grande, Francisco. Andréia tá aí com a gente. Andréia, tô amando que você tá conseguindo entrar aqui para assistir com a gente todo dia. Ó, o Manjericão falou que tem fobia social. Manjericão, depois vamos fazer uma live a respeito desse assunto, hein? Tem bastante conteúdo falando sobre fobia social. Claudinha também, bom dia. Pessoal, como vocês estão hoje? Comentem aqui pra mim. A Rose colocou aqui, ó, minha mãe tem depressão. Acho que tem a ver com alguma manifestação de vidas passadas. Quando ela tem crise, fica outra pessoa. Muito triste. Rose, eu vou te dizer o seguinte,
Depressão pode ser tem uma série de fatores que podem influenciar, né, nessa questão da depressão. Mas independente da causa, é importante a gente tratar, né, o motivo aí dessa depressão, buscar sempre o auxílio, né, de terapia, de pessoas que realmente entendem sobre o assunto. Lógico, a gente nunca dispensa aqui o tratamento de um profissional. E se você buscar também auxílio espiritual, é sempre bom. Aproveitar para comentar também que nós sabemos que aqui as casas André Luiz também está fazendo um trabalho de auxílio, né, fraternal nessa época de quarentena, porque nem todos os centros voltaram às atividades normais, mas eles estão fazendo atendimento online, então você consegue entrar lá no site, se inscrever, e tem pessoas voluntárias atendendo nessa época. Mas, lógico, o tratamento espiritual sempre tem que estar atrelado também ao tratamento com terapia, né? Com psicólogos, com terapeutas. É sempre importante nessa época, principalmente da quarentena, que as pessoas estão muito ansiosas, acabam entrando em depressão por estarem sozinhas, tá bom? Então, não deixe de auxiliar aí sua mãe. É triste mesmo, a gente sabe essa dificuldade, mas não fique parada. Vamos buscar ajuda. E muitas vezes, por ela estar em depressão, ela não vai conseguir buscar essa ajuda sozinha. Então, você aí é o braço direito que ela está precisando para dar esse apoio. Bom dia, João Taíde, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Bruna! Que saudade, minha querida. Bom dia! Quem chegou aqui, o Fascínio, o Decor também tá com a gente. O Eu Espírita também logo mais vai estar indo fazendo uma reflexão também logo de manhã. Também tá na nossa corrente do bem. Deixa eu ver o que mais. Gente, domingão estamos aí firme e forte, né, Marcos? Passar no plantão, tem um cartãozinho para passes, é isso mesmo, fazer uma harmonização. E, gente, sempre lembrando a importância da gente fazer o evangelho no lar, né? Muitas pessoas acabam deixando e principalmente os espíritas, tá? Porque os espíritas têm um conhecimento e não adianta a gente querer fugir. Quando a gente conhece, sabe da importância do evangelho no lar, a gente não pode deixar passar batido. Ao Feijão aqui querendo participar da live também, gente. A gente não pode deixar passar, fazer essa proteção no nosso lar, né? A gente sabe que as casas espíritas estão fechadas, mas essa mesma harmonização que existem nas casas espíritas, né? A gente pode fazer também essa harmonização em casa. Então escolhe um dia da semana, aquele dia que você sabe que vai ser mais tranquilo, num horário que fica bom para você, para fazer o evangelho. Eu faço o meu toda terça-feira, 9 horas da noite. Por quê? Porque eu sei que 9 horas é um horário que eu estarei em casa, não tem como fugir. Não assumo compromissos na terça-feira para fazer o evangelho no lar, né? E muitas vezes a gente acaba, né, se justificando, arrumando aí desculpa para não fazer, mas é importantíssimo, porque quando a gente faz o evangelho no lar, nós estamos protegendo a nossa casa. E é fundamental fazer essa proteção, além de que nós fazemos aí uma reflexão em família das coisas, os pontos que a gente precisa trabalhar. E lembrando também que tem muitas pessoas que estão sozinhas, né, não estão com seus familiares. Façam o evangelho sozinho, leia o evangelho em voz alta, faça uma oração. Gente, oração não precisa ter oração gravada, decorada, fala aquilo que vier realmente no coração, né? Tem aquele contato direto com Deus, pedindo auxílio, pedindo amparo, protegendo o seu lar. Vocês vão ver a diferença que isso faz na vida da gente, né? Principalmente quando a gente tem pessoas aí, como o pessoal comentou, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com depressão, isso auxilia muito, né? Então, espíritos familiares, aqueles nossos anjos da guarda estarão ali com a gente, auxiliando, intuindo, né? Trazendo sempre o melhor, e principalmente quando nós temos relações conflituosas dentro de casa. Esse momento é um momento que a espiritualidade nos auxilia para ajudar, né, a resolver certas questões. Então, não deixem de fazer. O Manjericão mandou aqui, mostra o feijão. Vou mostrar ele para vocês. Espera um pouquinho, deixa eu só ver se eu consigo pegar ele aqui. Agora ele subiu em cima da mesa. Olha como ele tá pequenininho. Olha esse pretinho. Gente, o Feijão foi um gatinho que eu adotei. Um encanto na minha vida. É uma gracinha ele. Ele é muito amoroso. Se vocês puderem também adotar um bichinho nessa época, é maravilhoso.
Quero ver se ele tá com carinha de sono. Ele não. Ele acorda mais cedo que eu, gente. Ó, a Andréia mandou aqui, figura esse gatinho. A Andréia sabe, né? Como é que ele é. Ele é danado. O Feijão é um lorde. Que lindo. Gente, vamos finalizar aqui, que a gente também tem que dar espaço para os nossos amigos que vêm aí na sequência. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Se você curtiu, comenta, compartilha, ajuda a gente nessa divulgação do trabalho. É sempre muito bem-vindo o comentário de vocês. A gente sabe que a gente está aqui em época de aprendizado, nós aprendemos sempre juntos. Fiquei muito feliz que vocês entraram no domingo nesse horário comigo. Eu estava numa expectativa para saber se vocês iam conseguir participar ou não. Vocês sabem que vocês são a luz desse trabalho que eu faço, vocês são minhas lamparinas aí, cada um com a sua luzinha, trazendo essa luz que ajuda a gente a ter energia para estar aqui todo domingo. E agora todo dia, 8 horas da manhã. Espero vocês aí, acompanhem os meus comentários, os textos que eu estou divulgando. E vamos ter live semana que vem, então fiquem atentos aí. Beijo grande, até a próxima. Até amanhã, 8 horas estaremos juntos de novo. Beijo grande.